Havendo quórum regimental, declaro aberta a 9ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Registro a presença dos deputados Sargento Lima, deputado Emerson, hoje representando o deputado Uzili, e de forma remota a deputada Luciane Carminati. Agradeço aos deputados a presença nesta reunião. Em especial, excelentíssimos senhores, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, comandante Fabiano de Souza, e presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, senhor Vânio Boing, que irão contribuir com essa comissão na discussão sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares de Santa Catarina. Informo que o comandante Pelosato pediu escusas, mas, em decorrência de chamamento do excelentíssimo governador, não poderá comparecer na reunião no dia de hoje e virá em outra data futura. Agradeço também os presentes e aos que acompanham pela TVA. Submeto para discussão as atas da 8ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada as atas das reuniões anteriores. Requerimento do deputado Sargento Lima, aprovado na comissão. E hoje recebemos, então, o senhor Vânio Boing e o comandante Fabiano de Souza para a gente tratar sobre as questões previdenciárias dos militares. Então, abro a palavra. Não sei se vocês têm preferência por quem iniciar, mas aqui a gente colocou o Vânio Boing, presidente do IPREV, então, para fazer as suas considerações. Bom dia, deputado Gessé. Sargento Lima, com a palavra. Muito bom dia, senhores. Primeiro, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Fico muito contente, muito feliz de ter sido atendido. Tenho certeza que muitas e muitas pessoas, nesse exato momento, nos acompanham, tendo em vista a relevância do assunto. Creio eu ainda ter deixado de ainda ter solicitado a presença de alguém da Secretaria de Estado da Fazenda para poder participar efetivamente dessa nossa conversa, que, como eu disse, ela tem uma relevância muito grande para o servidor público do Estado de Santa Catarina. Ela tem uma importância muito grande. Nós conversamos sobre esse assunto de forma muito específica, dos 14%, quando ainda, então, com o pré-candidato Jorginho Melo, a governo do Estado, o senador Jorginho Melo, nós tínhamos uma abertura de conversa já para buscar uma solução que fosse interessante para o Estado e que fosse interessante para o servidor. Como fui requerente desse convite, do qual me sinto honrado com a presença de cada um de vocês, eu tenho alguns questionamentos a serem feitos, né, e eu vou, depois de ouvir a explanação de cada um dos senhores, que são relativos à saúde do IPREV. Isso eu tenho um interesse especial em relação a isso aí. Eu acredito que não é só uma dúvida minha, uma dúvida de todo mundo, mesmo aqueles que fazem questão e pleiteiam a redução desse valor de 14%. Com a instituição, eu me sinto satisfeito aqui com a presença do senhor coronel, para poder falar sobre a perspectiva da nossa instituição, tanto bombeiro quanto PM, para o futuro. E, principalmente, para a gente entrar nesse campo do militar estadual, que hoje se encontra numa situação tanto quanto delicada. E eu digo delicada não por estar 2 passos atrás de algum outro estado da federação, mas pelo valor que contribui. Os justos, né, óbvio, porque a gente sempre ouve essa argumentação de que Santa Catarina ela está um passo à frente de outros estados, que ela remunera muitíssimo bem, que não existe uma sombra, uma possibilidade de não pagamento
do benefício, enfim, né? A gente não vive essa realidade, por enquanto, no estado de Santa Catarina, e queira Deus que nunca a gente viva por ela, mas eu tenho uma preocupação muito grande mesmo com a saúde da instituição em si. Tá? Eu digo a saúde, que eu digo com o tempo, né? Nós comemoramos sempre o aniversário dela e a gente quer que dure mais 100 anos, mais 100 anos, mais 100 anos. A cada aniversário da instituição a gente diz isso. E a saúde da instituição está relacionada à Previdência também. Né? A gente tem uma preocupação de que isso não seja mais um atrativo para aqueles que querem ingressar na carreira. Então, ele pode buscar em outro concurso algo que lhe possibilite uma previdência que corresponda. Porque na vida do militar, e Vossa Excelência, o senhor sabe muito bem disso, que o que tem de melhor é a aposentadoria. Né? A gente tem a possibilidade de todo dia sair de casa, se despedir da família e não voltar. Né? Eu sei que esse risco existe na construção civil, esse risco existe em todas as outras profissões, mas nós, por dever de ofício, a gente tem que confrontar o perigo, sem a possibilidade de escolher ou não se eximir, se colocar fora. Né? Nossa, não, a nossa ela tem que realmente, por dever de ofício, a gente tem que ir em confronto a ele, o que aumenta a possibilidade em relação a outras profissões, tirando a situação de estresse, tirando a situação de saúde, né, física mesmo, que a gente pode comprometer ela, né, numa ocorrência malfadada, isso pode acontecer, sem sombra nenhuma de dúvidas, né, de experiência de quem já passou pela situação, várias vezes. Então, a gente está querendo construir aqui uma linha de comunicação com essas pessoas que estão nos assistindo agora e, de um lado, do IPREV. Falar sobre realmente aquilo que a gente está comentando desde o ano passado, né, com o candidato Jorginho Mello, agora com o governador Jorginho Mello, da predisposição que ele teve durante todo o tempo de a gente tentar reverter esse quadro. Foi mal elaborado, mal estruturado, mal planejado, mal apresentado e mal votado nessa casa. Isso ano passado. Nós sabemos que a gente está encarando aí um déficit de mais de 6 bilhões de reais. Isso é uma realidade que a gente tem no Estado. Nós sabemos disso aí. Sabemos que isso acaba gerando abrir mão de uma receita também milionária, né? E eu gostaria de saber, de uma parte da Vossa Excelência, por parte do IPREV, o que nós podemos hoje conversar com o servidor de um modo geral, de todos, né, generalizando mesmo, o servidor público estadual, e de forma bem específica com os militares. E de parte de Vossa Excelência, Coronel, eu gostaria de saber onde que nós, como militares, onde que a gente se vê daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. Nós estamos nos preocupando com isso, se existe uma preocupação por parte do comando de falar assim, não, eu não estarei aqui mais dentro de 10 anos, mas eu tenho certeza que essa instituição ela tem que crescer e ela só cresce com concurso. Se existe um planejamento de adesão dos outros servidores a um plano de previdência, se existe uma campanha, senhor, de realmente trazer novos servidores. A gente gostaria de falar sobre esse fundo imobiliário, nós gostaríamos de falar sobre essa previsão 2024, 2025, 2026, esses números são importantes para a gente, como se a gente vai realmente estar pagando somente 2% e 26% uma parcela deles. Gostaria de estar perguntando também, falando sobre a questão das doenças graves, a isenção para doenças graves, né? O que é uma doença grave na visão do IPREV, sabe, para a gente poder, hoje, dissipar algumas dúvidas, porque nós estamos entrando num confronto desnecessário, muitas vezes, que eu sei que esse planejamento está sendo feito pelo governador, porque eu participo com ele desde o começo do ano. Só que a gente não pode noticiar coisas que ainda não estão prontas, não estão prontas para ser servidas, sabe, deputado Gessé? A gente sabia que a gente precisava de uma demanda de tempo para poder realmente tomar pé da situação, de como nós estamos, a saúde financeira do nosso Instituto de Previdência, e poder dissipar algumas dúvidas, porque a gente está entrando num conflito, muitas vezes, com as pessoas, desnecessário. O que vocês estão fazendo, governo? O que vocês estão fazendo, deputado? Eu sei que esse trabalho junto ao IPREV não parou, começou em janeiro e não parou até agora.
Eu tenho me tomado o pé dessa situação e vejo que cada vez a gente avança para uma solução cada vez melhor. Acredito eu, né? Mas, como eu disse, eu tenho sempre ressaltando, nós temos sim uma preocupação muito grande com a saúde da nossa Previdência, até porque sou militar da reserva, tenho essa preocupação e quero que todos aqueles que incorporarem no ano de 2025, de 2024, tenham a mesma certeza que eu tenho de que ele vai chegar lá e vai ter um Instituto de Previdência que corresponda às suas expectativas. Seria isso, deputado Gessé. Após a breve palavra do nosso deputado Sargento Lima, passo então ao excelentíssimo senhor Vânio Boing, presidente do IPREV, para que possa fazer as suas considerações. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Só por uma questão de ordem, quanto tempo mais ou menos eu disponho? Algo em torno de 10 a 15 minutos. Perfeito, obrigado. Bom, pessoal, antes de a gente falar sobre as ações que o IPREV, juntamente com a sua equipe, está desenvolvendo, é necessário a gente contextualizar a Previdência do Estado. A gente sabe que a Previdência ela já existe há mais de 100 anos, né? Se bem que um tempo atrás, até o século passado, a gente apenas falava em pensão, a contribuição dos servidores era apenas para a pensão. Somente a partir de 2004 que começou a existir a contribuição previdenciária e de lá para cá, constantemente, o sistema passa por alguma reforma ou algum ajuste. E um sistema de repartição simples, é muito importante a gente saber, que é o sistema que existe hoje, ele é um sistema cuja principal fonte de custeio dele é a geração futura. E a gente tem visto ao longo dos últimos 20 anos que a geração futura está deixando de existir, ou seja, muito mais servidores se aposentam do que ingressam, até por uma questão normal. Então, o sistema de repartição simples, que é gerido pelo IPREV hoje, ele é um sistema que, na realidade, ele não consegue equilíbrio financeiro, porque a geração futura ela não acompanha o movimento de aposentadorias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a contribuição para a Previdência por parte dos servidores começou apenas a partir de 2004. Até então, era apenas para a pensão. E a outra questão muito grave que nós temos, mas é um benefício que o servidor tem, é a questão da paridade e integralidade. Então, esses três aspectos prejudicam muito o sistema previdenciário do Estado e ele precisa de alguma solução para que você tenha equilíbrio lá na frente. E a nossa missão que o governador nos passou é a gente buscar de forma que a gente encontre um equilíbrio para o futuro. Porque hoje o servidor, ele ao entrar no Estado, aos seus 25 anos, ele não sai mais da folha do Estado, no sistema atual. Então, o servidor ele faz um concurso público, ele ingressa no Estado, ele trabalha até os 60, 62 anos, se aposenta, mas ele não sai da folha do Estado, continua na folha do Estado. Aí ele falece aos seus 85, 90, ainda deixa uma pensão. Então, esse sistema de repartição simples, onde todo o servidor ativo ou inativo continua na folha do Estado, ele tende a colapsar algum dia. E a gente traz alguns números. Se a gente pegar os números do ano passado, né, existem dois termos que precisam ser separados aqui. Nós temos o déficit atuarial e temos a insuficiência financeira. O que vem a ser o déficit atuarial? Déficit atuarial é o desequilíbrio, onde você, na realidade, você faz as contas, fechando a massa de servidores ativos, aposentados, pensionistas, qual a necessidade de recursos que teria que ter hoje, na data de hoje, para garantir o pagamento de todo mundo até falecer a última viúva ou o último viúvo. Então, isso é déficit atuarial. E qual é este valor? O ano passado, este valor representou algo próximo a 258 bilhões. Não, isso é o déficit atuarial. Isso. Então, isso é o quê? É a necessidade de recursos que se teria que ter hoje para garantir o pagamento dos benefícios de todo mundo, inclusive dos ativos ao se aposentar. Mas o número que mais nos assola hoje é a insuficiência financeira. E o que vem a ser a insuficiência financeira? É a diferença entre o que o Estado arrecada do ponto de vista previdenciário e aquilo que ele paga em benefício. Então, nós tivemos a última reforma em 21, que instituiu a cobrança dos 14% para quem ganha acima de um salário mínimo, os aposentados e pensionistas,
e também elevou a contribuição dos ativos e também da parte patronal. Então, quanto que representou isso o ano passado? Então, a contribuição dos ativos, parte patronal, dos inativos e pensionistas representou algo em torno de 3 bilhões e 700 o ano passado. Só que o Estado pagou em benefício para aposentados e pensionistas, vejam que ele está arrecadando de ativos, parte patronal, aposentados e pensionistas. Representou 3 bilhões e 700. E pagou em benefícios, só o ano passado, 9,1 bilhões. Ou seja, tivemos uma insuficiência financeira de 5,4 bilhões em 2022. Quanto será esse ano? A projeção desse ano será superior a 6 bilhões. 6 bilhões e 100. E aí, nós precisamos fazer uma coisa para que se equacione, ou se busque equacionar isso. Então, quais são as ações que nós estamos desenvolvendo para que a gente possa ter um equilíbrio lá na frente, daqui a 10, 20 anos? Primeira questão, nós precisamos fazer uma segregação de massa. Ou seja, todo servidor que ingressar a partir de agora, ele vai fazer parte de um plano, de um fundo de capitalização, onde ele, ao deixar a atividade, ele vai sair da folha do Estado, vai passar a receber benefício diretamente do fundo de capitalização gerido pelo IPREV. O que nós vamos fazer com o estoque? O estoque vai continuar gerando insuficiência financeira. Aí o Estado, por conta dos seus ativos imobiliários, está se predispondo a constituir um fundo imobiliário, seja para renda, ou seja, fundo em desenvolvimento, ou mesmo alienação dos imóveis, para fazer frente ao pagamento da insuficiência financeira que vai continuar existindo. Né? Porque não vai utilizar mais as contribuições dos futuros servidores para pagar benefício dos servidores aposentados. Então, eles vão passar a formar a sua reserva para, quando se aposentarem, eles passarem a depender apenas do benefício do IPREV. Sai da fonte 100, sai da folha do Estado. E onde é que fica o sistema de proteção? Militares e bombeiros. Então, eles ficaram de fora da reforma de 2019 e nós precisamos regulamentar o sistema de proteção. Existe uma lei federal e nós temos uma minuta própria. As forças também estão constituindo, nós temos tido contatos constantes, existe uma minuta bem evoluída na Casa Civil e o Estado Executivo tem intenção de apresentar um pacote que trata da Previdência do Estado como um todo, além da criação de um fundo em capitalização, que nós já estamos denominando como SC Futuro, o estoque, que é o regime de repartição, que é o SC Seguro, e a regulamentação do sistema de proteção para militares e bombeiros. Então, é basicamente trazer o que a lei federal apresenta para o Estado. E a outra questão que a gente se propõe é centralizar toda essa gestão de previdência e proteção no IPREV. O IPREV está fazendo um investimento da ordem de 3 milhões e 700 em um sistema previdenciário que abarca todos os entes. Então, é um controle onde nós vamos ter uma maior eficiência na concessão de benefício. Até é bom ressaltar que, quando nós chegamos no IPREV, início do ano, nós tínhamos mais de 200 pensões represadas, nós tínhamos CTCs parados. Então, nós tivemos que colocar isso tudo em dia. Hoje, as coisas estão muito mais ágeis. Então, é uma forma que o IPREV vai se apresentar aos demais poderes para poder centralizar toda a gestão previdenciária no Estado, num único órgão. Pois não, deputado? Só para deixar claro para quem ouve ali, o que são essas 700 pensões represadas ali? Para que quem está assistindo nos entender também. O ano passado, havia muitas pensões que havia necessidade, o processo de concessão era muito lento. E não é cabível uma pessoa ficar guardando pensão por mais de 30, 40 dias. Então, nós nos estruturamos para que pudéssemos tirar isso da frente. Força-tarefa para que pudéssemos liberar. Não é justo uma pensionista ficar guardando 60, 70 dias para receber a pensão. Então, isso não existe hoje. Qualquer pensão no IPREV hoje, ela não leva mais que 30 dias. Então, para não deixar a pessoa sem amparo.
Então, em linhas gerais, é basicamente isso que nós estamos fazendo. Semana passada, a gente conseguiu concluir uma revisão nessa questão da alíquota dos 14%. E é muito bom a gente deixar claro que a 773, a lei, a reforma que aconteceu em 2021, isso é bom ficar muito claro, no sistema de repartição, que é o que existe hoje, quando você tem déficit ou insuficiência num regime de previdência, cujo modelo é repartição simples, você chama todo mundo na mesa para poder contribuir. E foi o que foi feito. Então, você chamou os pensionistas, os aposentados, os ativos, parte patronal, todo mundo deu a sua cota. E só foi possível implementar a alíquota dos 14%, porque, por parte do Estado, temos que reconhecer, foi concedido um reajuste de 28%. Ninguém perdeu, ninguém deixou de ganhar. Ninguém passou a ganhar menos por causa da alíquota de 14%. Porque, no mesmo mês da aplicação da alíquota, houve o reajuste de 28%. Então, cada um deu a sua cota. Os aposentados e pensionistas passaram a contribuir, coisa que não vinham fazendo. Os ativos pagaram a sua cota através do alongamento do período para poder se aposentar. Né? E o Estado também, os entes pagaram a alíquota de 28%, além do reajuste de 28%. Então, houve um incremento de receita previdenciária por conta da reforma de 21, da ordem de 900, R$1 bilhão. Porém, os 28% em cima da folha total representou um acréscimo de 3 bilhões. E a folha do funcionalismo, quando eu falo folha do funcionalismo, dado a paridade e integralidade, quando você reajusta do ativo, reajusta do aposentado também. Nós temos um crescimento vegetativo da folha do Estado de 5% ao ano, sem aumento. Então, são essas questões que a gente precisa buscar um equilíbrio para que lá na frente a gente não sofra mais. Não, só ali a minha crítica, como ela foi construída aqui, na Assembleia Legislativa do ano passado, a gente até entende a questão, né, dos 28%, enfim, tudo isso é compreensível. Só que em algum dado momento a gente tem que se lembrar que a gente atende um público. E a forma que ela foi construída não foi feita, deputado Gessé, nenhuma reunião semelhante a essa aqui, nenhuma audiência pública onde foi conversado dessa forma, onde a gente dá liberdade para o executivo, a gente dá liberdade para quem está à frente da pasta chegar aqui e falar de forma muito bem explícita, elencando números. Então, enfim, essa oportunidade que nós temos agora não foi da vez passada. Isso foi entregue aqui dentro aqui. E detalhe, num processo que foi pedido urgência para votação ainda. A gente tem que nos lembrarmos para quem nós trabalhamos, né? Então, por isso que eu estou achando muito importante e eu fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje aqui. E quem está nos acompanhando, tem bastante gente nos acompanhando, você pode ter absoluta certeza, prestando bastante atenção naquilo que está sendo dito aqui. Mais uma vez, reitero ali, de que minha crítica não foi ao projeto em si, até porque ele era necessário. Naquele exato momento, ele era necessário. Porém, a forma com que ele foi votado e apresentado aqui na casa, aqui, muito distante daquilo que o público, aquele que é o pagador de imposto, aquele que realmente está interessado, não chegou nem mesmo a ter a oportunidade de ter uma explicação 10% disso que o senhor está falando hoje. Deputado Sargento Lima, caros deputados, eu peço que a gente espere eles finalizarem as conversas e aí vocês vão fazendo as anotações de vocês para fazer as ponderações ao final da fala deles, tá bom? Pode continuar. E só para acrescentar a questão, então nós concluímos semana passada aquilo que é possível o executivo cumprir. Então, como a gente não vai conseguir mexer na alíquota, vamos subir a régua do piso. Ou seja, a intenção do governo é que as pessoas fiquem com mais dinheiro no bolso no final do mês. Então, com a medida que a gente vai elevar o piso de contribuição para 3 salários mínimos, né, os 3 salários mínimos hoje seria em torno de R$4.000. Seria a partir dali. Já estamos projetando o salário mínimo para o próximo ano, em torno de R$1.400. Então, 2 salários mínimos seriam R$2.800. Então, sobra no bolso de cada um, a partir do ano que vem, aposentado e pensionistas, mais R$210. Para lá no final, em 2026, sobrar R$420. E isso atinge a todo mundo, 70 mil aposentados e pensionistas. Todos eles vão ter. E com isso, o ano que vem, o Estado Executivo está abrindo mão
né, de algo em torno de 120 milhões, para lá no final de 2026 estar abrindo mão de uma receita previdenciária em torno de 280 milhões. Ou seja, isso é recursos que vai ficar na mão do aposentado e pensionista, que vai ser injetado, ele vai consumir, gastar, e esse recurso acaba voltando. Então, essa é uma medida que está fazendo parte desse pacote previdenciário que o Estado deve encaminhar para esta casa a partir do início de outubro, para que a gente possa fazer o debate muito franco. Mesmo assim, todas as medidas previdenciárias que nós estamos propondo e apresentando, em nenhum momento retira direito, não falamos de reforma, não trabalhamos com mudança de alíquota, estamos querendo construir uma situação previdenciária que tenha gestão equilibrada para o futuro. Quando eu digo que a gente precisa separar, segregar as massas e criar um regime de capitalização, é para que daqui a 20 anos a gente não tenha esse déficit crescendo da forma como está crescendo hoje. Então, você tem uma situação muito clara e confortável para o futuro dos servidores que entrarem a partir de agora, que a partir do momento que ele se aposentar, ele deixa a folha do Estado, passa a receber justamente desse fundo de capitalização, mantidas as regras atuais, que hoje o Estado, para quem ingressa no Estado, tem direito ao benefício, que é o teto do INSS, R$ 7.500. Quem ganha acima disso, o Estado está oferecendo, através da SCPREV, uma previdência complementar para que ele possa ter essa diferença, né? Então, ele vai continuar tendo a opção do Estado no regime de capitalização, e a complementação acima do teto do INSS ele pode buscar na SCPREV. Então, dentro desse pacote está vindo alterações também no tocante à SCPREV, com relação à proposta do Executivo, na alíquota dos 14% a partir dos 3 salários mínimos a partir de 26. Está vindo também a minuta de regulamentação do sistema de proteção, que é justamente, não existe inovação nenhuma, não existe mínima intenção do Executivo mexer na alíquota, que hoje é em torno de 10,5%. Então, é apenas regulamentar, porque nós estamos sem regulamentação por força de lei. Então, a lei federal ela existe, nós estamos utilizando, mas queremos regulamentar para que o Estado possa assumir essa gestão também. Então, em linhas gerais, o que eu tinha para colocar isso, e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham ou qualquer esclarecimento necessário. Ok? Obrigado por enquanto. Obrigado, presidente Ivânio Boing, por apresentar a sua explanação. E tem algumas perguntas aqui, mas deixaremos tudo para o final. Vamos passar, então, a palavra ao excelentíssimo comandante Fabiano de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o deputado Gessé Lopes, que preside essa Comissão de Segurança Pública. Cumprimentar o deputado Sargento Lima e agradecer-lhe, deputado, pelo requerimento de podermos falar um pouquinho sobre o sistema de proteção social e sobre as perspectivas para o futuro das instituições militares, particularmente a do Corpo de Bombeiros. Deputado Emerson, que neste ato representa o deputado Thiago Zilli, deputada Luciane Carminati, que nos ouve, os demais representantes dessa comissão, presidente Ivânio, enfim, todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje. Deputado, se Vossa Excelência me permite, eu vou dividir esta breve explanação em 2 momentos. O primeiro falando um pouquinho sobre o sistema de proteção social, talvez não com tanta profundidade, mas complementando um pouco do que disse o presidente Ivânio, e depois sobre as perspectivas e o trabalho que está sendo feito para o futuro das instituições militares, especialmente o Corpo de Bombeiros, como disse, pensando para 10, 15, 20 anos, e conforme o seu desejo, né, da permanência de interesse da população em servir as instituições militares de Santa Catarina. Com relação ao sistema de proteção social, ao longo dos anos, e eu costumo dizer, deputado, que os militares eles não são melhores do que nenhum outro servidor público, seja ele federal, estadual ou municipal. Mas certamente somos diferentes em muitos aspectos. Um deles, e que talvez seja o primordial estarmos falando hoje, é que são servidores que, como o senhor também disse, todos os dias saem de casa para trabalhar e não sabem se voltam.
e todos eles juraram proteger ao próximo no ato da formatura dos cursos de formação, e esse juramento é carregado ao longo de toda a sua história, ao longo de toda a carreira. E por essa razão, algumas situações que nós vimos com o passar do tempo, muitas delas sem que tivesse um conhecimento pleno da rotina e da carreira militar, alguns direitos foram tolhidos. Em anos bem recentes, por exemplo, teve uma alteração bem significativa promovida aqui na Assembleia Legislativa com relação a pensionista, em que, em determinada situação, aqui apenas a título de exemplo, um militar que tombasse em serviço, e todos os anos, infelizmente, nós temos bombeiros e policiais militares que tombam no cumprimento da sua missão, as regras que foram impostas para pensionista, dependendo do tempo que o militar tivesse de carreira, ela ficaria sem absolutamente nenhum amparo. Tombar deixa bem claro que é morrer, tá? Falecer em serviço. Obrigado, deputado. E eu vou pedir perdão, deputado, se algum termo for utilizado, algum termo próprio da caserna, próprio do militar, se não for compreendido, por favor, façam as intervenções devidas, porque para nós é muito comum os termos, e obrigado pela intervenção. Falecidos em serviço, que deixavam a pensionista, não só a pensionista, mas filhos, todos aqueles dependentes, literalmente desamparados. Em 2019, foi promovida uma reforma na Previdência Geral, e uma das reformas foram as dos militares, que, dentre algumas alterações, além do prolongamento do tempo de serviço, ela trazia um padrão para militares, seja ele federal ou estadual, um padrão para inativos e pensionistas. Basicamente, como o senhor também bem colocou, duas alterações principais foi o retorno, porque tinha sido alterado a nível estadual, o retorno da paridade e integralidade. E talvez esses tenham sido, na reforma previdenciária, o resgate, eu vou utilizar o termo benefício, mas talvez não seja o mais apropriado, porque quando fala em benefício, muitas vezes se correlaciona a privilégio, mas os benefícios da paridade e da integralidade, que no estado de Santa Catarina, desde 2008, já não mais existia para quem ingressou a partir de 2008. Bom, mesmo resgatando esses benefícios, a lei federal estipulou novas regras que os estados deveriam seguir, não só pela lei federal, mas também pela emenda constitucional número 103, em que o estado deveria seguir. E aí, deputado, tem algo que é valoroso e é a oportunidade fundamental para discutirmos isso. O fato de nós resgatarmos integralidade e paridade altera algumas situações estatutárias. Para manter a integralidade e paridade, algumas regras estatutárias tiveram que ser alteradas por conta dessa reforma previdenciária. Mas o fato é que, desde 2019, o Estado de Santa Catarina tinha um prazo para regulamentar o sistema de proteção social previsto nessa alteração federal e está fazendo somente agora, encaminhando, muito provavelmente, presidente Ivan, em outubro, um pacote de legislação, SC Futuro, e dentre eles, o sistema de proteção social. O sistema de proteção social é muito mais do que falar sobre a remuneração na ativa ou inatividade. É estabelecer as regras para a saúde, assistência social e de outros institutos previstos no Estatuto que hoje geram insegurança para o nosso militar. Um exemplo, apenas a título de exemplo, licença para tratar de interesse particular, LTIP. Antes da reforma previdenciária, existia um regramento que aquele que se afastava sem remuneração poderia contribuir para o regime geral de previdência e averbar esse tempo de serviço para cômputo de interstício, que é o tempo passado no posto ou graduação para promoção, para inatividade, enfim, todo o cômputo de tempo de serviço não seria prejudicado. Com a nova regra, ele, em tese, tem prejuízo. E por que eu falo em tese? Porque não está regulamentado. Então, quem pede LTIP hoje, qual é a condição dele? A pensionista hoje, a regra federal
estabelece que falecido em serviço, em decorrência do serviço ou de doença contraída em serviço, regra federal, ele tem o benefício da integralidade. A pensionista tem o benefício da integralidade. Qual é a regra estadual hoje? A lei federal diz isso, mas estadual ainda não tem algo definido. Todo o sistema de proteção social, o projeto de lei que está sendo finalizado para ser encaminhado e certamente aperfeiçoado nesta casa, ele trabalha esses detalhes, regulamenta esses institutos, esses detalhes, para que a gente tenha segurança jurídica para os nossos militares bem executarem o seu serviço. E, é claro, algo que não é desejado, mas que nós precisamos prever, qual o amparo para pensionistas, dependentes, no caso de alguma intercorrência com esse militar. O fato é que, em tempo, será encaminhado em breve o projeto de lei para trabalhar o sistema de proteção social, para que a gente tenha guarida jurídica a todos os militares de Santa Catarina doravante. Repito, algo que para nós, na discussão do sistema de proteção social, foi o balizador do projeto de lei. As determinações da lei federal, que o Estado de Santa Catarina é signatário, não podendo haver uma extensão de benefícios, mas tendo como regra geral aquilo que a lei federal nos impõe como militares. E o projeto tenta contemplar na plenitude tudo aquilo que foi discutido em âmbito federal. E é por isso que algumas discussões que são paralelas, elas têm um confronto direto a esses institutos e a essas alterações previdenciárias a nível federal. E que muitas vezes se discute de maneira paralela, mas não integrada com o sistema de proteção social. Principalmente naquilo que afeta paridade e integralidade. Com relação ao seu segundo questionamento, essa é uma preocupação constante no nosso dia a dia sobre o futuro das organizações. É claro que, estando comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, independente de em breve ingressar na reserva remunerada ou não, nós também temos o desejo de que a instituição seja perene. A Polícia Militar completou 180 anos recentemente e o bombeiro ruma ao seu primeiro centenário. E assim a gente espera que esse centenário seja comemorado ao longo dos anos. O fato é que a gente tem uma preocupação com relação à saúde financeira e previdenciária, porque ao mesmo tempo que a gente objetiva o ingresso de novos militares no serviço ativo, também nos preocupa a sustentabilidade de todo o sistema. O militar, como regra, ele não contribui para um sistema previdenciário. Ele é retribuído pelo sistema. Por essa razão, a regra federal e que está prevista no sistema de proteção social é que, no caso de insuficiência de qualquer fundo que se crie, o Tesouro Estadual ele tem que prover os recursos para o pagamento da ativa, inatividade e pensão. Mas, obviamente, a gente tem uma preocupação com relação à saúde financeira, a preocupação que o senhor externou, o presidente da comissão e todos os demais deputados externos, o presidente Ivânio, é algo que a gente também tem de preocupação. Mas, além da perenidade, a gente tem uma preocupação com a nossa tropa, que tem que ter uma perspectiva de progressão na carreira. Nós não podemos adotar soluções paliativas que visam resgatar e consertar um eventual prejuízo pretérito, colocando aquilo como regra para o futuro. É claro que esse prejuízo pretérito a gente tem que ter uma maneira de compensá-lo, mas tudo aquilo que se trabalha, tanto em termos de ingresso, promoção ou de qualquer outro instituto que venha a prover algum tipo de, aí sim, benefício ou retribuição à nossa tropa, aos militares, ele tem que ser sustentável ao longo do tempo. E nessa condição, nós foi apresentado, já discuti em algumas oportunidades com o secretário da Administração, o secretário Moisés, e o secretário da Fazenda, o secretário Cleverson, com relação à continuidade de inclusão. O nosso centro de ensino sem vida é triste.
E a vida no centro de ensino é uma garantia de perenidade do nosso serviço. Gente nova, gás novo, perspectiva para quem já está na corporação de que tudo aquilo que ele construiu ao longo do tempo tem uma continuidade. E é claro que esse processo de construção de novos servidores com perspectiva de termos continuidade dos serviços passam necessariamente pelas alternativas e inovações no quesito inclusão. Agora é uma opinião bem particular, deputado, porque eu sei que essa matéria já tramitou nesta casa ano passado, ela está novamente em discussão no âmbito do Executivo para ser encaminhado novamente para a Assembleia e aqui ele ser aperfeiçoado. A gente tem que ter uma preocupação com o sistema previdenciário e com a saúde financeira do Estado. E eu não tenho dúvida nenhuma que, para o bem das instituições, e aí eu vou falar das instituições militares, não tenho condições de falar pelos civis, uma das soluções para a continuidade passa pelo militar temporário. E o militar temporário não para substituir o militar efetivo da ativa, porque ele jamais substituirá aquele que ingressa e que tem o objetivo de cumprir no mínimo 35 anos a sua missão. Mas o militar temporário para ser complementar ao serviço executado pelo militar da ativa. E ele fazer com que essa base da nossa estrutura hierárquica piramidal ele tenha sustentação e eu consiga prover para o militar do serviço efetivo, ativo, perspectiva de carreira. Iniciando como soldado, que ele tenha, no mínimo, a perspectiva de chegar no topo da carreira. É apenas uma das iniciativas e soluções de aprimoramento. Mas essa é uma preocupação que nós temos constantemente. Saúde mental, bem-estar da nossa tropa, porque tendo uma tropa motivada, qualificada e saudável, é quase que lógico todos fazerem uma correlação de que o Estado de Santa Catarina e o seu cidadão estará protegido tanto pela Polícia Militar quanto pelo Corpo de Bombeiros Militar. Alguns projetos serão encaminhados em breve e certamente, e aí eu posso falar pelo comandante Pelosato, nós viremos aqui na casa conversar com cada deputado sobre essas perspectivas de futuro da corporação e como a gente pode trabalhar projetos de lei para aperfeiçoar cada vez mais o serviço dos militares estaduais, que são imprescindíveis para a proteção e defesa de todo catarinense. Eu fico à disposição para qualquer questionamento, mas em linhas gerais, era isso, presidente. Obrigado pelas palavras, comandante. Eu vou, antes de abrir a palavra para os deputados, eu gostaria de fazer algumas perguntas, que me surgiram aqui algumas dúvidas. E aí vocês vejam quem seria o mais adequado a responder. Fica aberta a palavra para os dois. A primeira pergunta é o seguinte. Nós sabemos que tem essa lei federal, né, que dos 10,5 para os aposentados dos militares, porém aqui no Estado nós temos um grupo de militares da reserva que estão regidos pelos 14% do IPREV. Está vindo agora essa medida do governo, né, que vai aumentar a régua, e a minha primeira pergunta é essa: como ficam esses militares que estão dentro do regime do IPREV? Eles serão automaticamente regidos agora pelos 10,5 ou eles entram nessa participação aqui do IPREV que está vindo para a Assembleia provavelmente em poucos meses aí? Essa é a minha primeira pergunta. Deputado, excelente a sua pergunta. Vou tentar responder de maneira muito breve, mas só para fazer um resgate para a gente entender um pouco isso, né? Quando houve alteração federal, a regra anterior era todo servidor público civil ou militar de Santa Catarina fazer o pagamento de 14% sobre o que extrapolava o teto previdenciário, que à época, salvo engano, era algo em torno de 5 mil e alguma coisa, 5 mil reais. 14% sobre o que excedia esse teto previdenciário. A regra federal ela estabeleceu 10,5% sobre toda a remuneração, independente dele ser ativo ou inativo. Isso para fazer a manutenção da integralidade e qualidade. Tipo uma contrapartida. Exatamente, a contrapartida. Na prática, falando agora dos graus hierárquicos dentro das estruturas militares, o soldado inativo
foi o maior prejudicado com a nova regra. Porque como ele não excedia o teto previdenciário e, portanto, ele era isento, ele passou a pagar 10,5% sobre todo o valor. Assim como o deputado Sargento Lima, não que tenha sido amplamente discutido e trabalhado o projeto do ano anterior, da reposição inflacionária e etc. Mas se pararem para notar, houve uma diferenciação, e a gente falarmos sobre reposição inflacionária, reposição de inflação, ela é a mesma para todo mundo, se a reposição inflacionária é essa. Houve uma diferenciação como forma de compensação para esses que passaram a pagar, e era um valor significativo, passaram a pagar R$ 582, salvo engano, de algo que eles não pagavam. Tiveram um prejuízo notório com o 10,5%. Inicialmente 9,5%, posteriormente, depois de um ano, 10,5%. Nessa condição, houve ingressos de ações judiciais. E essas ações judiciais eram para manter a regra anterior, de algumas categorias e de alguns associados. E aí, obviamente, resgatava a situação anterior, e aqueles que tiveram prejuízo com a nova lei federal passaram a não ter, voltando para a regra anterior. Só que logo depois o governo encaminhou um projeto de lei alterando a situação previdenciária para Santa Catarina e baixou do teto previdenciário para o salário mínimo. E aí, baixando para o salário mínimo, esse 14% prejudicou a esmagadora maioria que ingressou com a ação judicial. Tá. O fato é, o sistema de proteção social dos militares estabelece a regra geral para o servidor que tem a natureza militar. E a regra é para todos os militares. Em tese, salvo alguma alteração no âmbito desta casa ou alguma questão judicial, a regra será: todos os militares, eles não fazem parte do regime geral de previdência. Portanto, a regra do regime geral de previdência não será aplicada aos militares em nenhuma hipótese. Mas hoje eles são descontados 14, não 10,5. Por conta de uma decisão judicial. Mas aí o que vai ser feito com eles? Já que o 14 hoje é por conta do IPREV. Perfeito. Porque eles estão nesse regime já que eles entraram com a ação. Mas na hora que entrar aqui... eles não estarão no IPREV. Então eles continuam com os 14%? Daí? Os 10,5%. Aí eles vêm para os 10,5% porque eles passam para o sistema de proteção social. Então eles vêm para os 10,5%. Cuja alíquota é definida pela regra federal. Tá. É até colocado no projeto a repetição da alíquota. Mas ela faz uma referência que essa alíquota está prevista na lei federal que alterou o decreto-lei 667. Então hoje quem é descontado 14%... ele não entra no projeto que está vindo do IPREV, mas ele retorna para o sistema de proteção social. Tá. Exatamente. Certo. Essa regulamentação que vai ser feita no Estado, né, da lei federal, ela vai ser feita de forma integral ou ela pode sofrer algumas alterações? A regra, inclusive na alíquota. A regra, deputado, é que não pode haver benefício que extrapole aquilo que é estipulado pela lei federal. Benefício. Em tese, e aí eu estou falando bem em tese, eu não poderia, por exemplo, diminuir o percentual de alíquota. Mas se o Estado quiser implementar algo a mais, ele poderia. Mas diminuir não pode, só aumentar. Aumentar. Perfeito. E aí acho que fica mais para o presidente se existe algum estudo, alguma análise pedido pelo governo com relação ao grau acima dos aposentados. Existe algum estudo, alguma análise em cima deste tema? Grau acima dos aposentados, só para entender. Mais... Pode ir. Essa é uma regra do nosso estatuto. E ela entra dentro daquela questão que eu falei do respeito às linhas e limitações da lei federal. No passado, no nosso estatuto havia uma previsão de que o militar, ao ingressar na inatividade, ele não era promovido, mas ele passava a receber os proventos do posto ou da graduação acima. Em tese, para ficar bem claro, significa dizer o seguinte: se ele é terceiro sargento e ele ingressou na reserva remunerada, ele continua terceiro sargento, recebendo os proventos de segundo sargento. Essa regra,
ela foi extinta com a lei federal, porque ela trabalha integralidade e paridade, que significa que no ingresso para a reserva remunerada, o que o militar percebia durante a atividade é o que ele carrega para a inatividade. Essa é a regra da paridade. Então, quebrar isso é quebrar uma regra federal, um benefício que foi definido e alterado pela lei federal. Regra hoje da lei federal que está prevista no sistema de proteção. No ato do ingresso para a reserva remunerada, respeitando o princípio da paridade, o que ele recebe de remuneração é exatamente o valor que ele recebia no ato do ingresso para a inatividade. E a paridade significa que qualquer alteração nos vencimentos do ativo tem reflexo no inativo. Não há diferenciação se houver qualquer alteração vencimental do ativo com o inativo. Essas são as regras gerais e o balizamento federal. Por isso que não se fala hoje daquela previsão estatutária do posto ou da graduação acima, porque quebra o princípio da paridade. Passo a palavra para alguns deputados. Quer falar? Eu queria só acrescentar com relação Presidente Vânio com a palavra. Quando é tratado de alíquota, né, os militares, a alíquota de 10,5%, ela, a alíquota deles, ela não tem piso. Então, muitas vezes é preciso entender qual é o custo efetivo. Então, o custo efetivo ele não é 10,5%, passa a ser 12,5% se você comparar com os 14% que parte do piso de um salário mínimo. Então, isso precisa ficar claro também. E com relação à regulamentação do Estado, fazendo referência ao regime de proteção, o Estado ele pode acrescer em algumas questões, tipo a gestão, a criação de um fundo, né? Então, esse é o que a gente pretende complementar, além do que a lei federal predispõe, é algo mais que a gente possa ter, que o Estado possa oferecer. Criação a gestão, a criação de fundo assistencial, parte assistencial. Então, nós estamos pensando no todo. Então, essa é a ideia do Executivo nesse projeto de lei. Algum deputado querendo fazer uso da palavra? Eu só agradecer mesmo a presença do Vânio e do comandante Fabiano aqui, parabenizar pela explanação. Assim que o projeto chegar na casa, aí, a gente vai, com certeza, discutir bastante e olhar, com certeza, para as classes militares. Como eu disse, deputado Sargento Lima, com a palavra. Muitas pessoas nos acompanhando mesmo, né? Nem estou atento aqui à rede social, enfim, nada disso, olhando ali o que está sendo levantado de questionamentos. Nós, hoje, se paga cerca de 9,5 bilhões de reais ano. É uma realidade isso, que a gente paga de previdência. Se recolhe-se 3. Esses 6, até para deixar para quem nos acompanha, vem de onde esse dinheiro? Quem que paga ele? Orçamento, é fonte 100. Receita, o Estado tem imposto do contribuinte. 6 bilhões são tirados da fonte 100. Hoje, se nós tivermos a insuficiência financeira, ela concorre com o orçamento da educação, da saúde, que é algo em torno de 6 bilhões. Bom, então, para aqueles que nos acompanham, desses 6 bilhões que é tirado da dita fonte 100, né, que são recursos que seriam para ser feito... enfim, investimentos no Estado que são essenciais, principalmente agora. Inclusive infraestrutura. Não é verdade? Perfeito. Bom, isso é para deixar para quem nos acompanha ali. E o governo tem honrado o compromisso dele de pagar os governos passados, a gente concorda com isso. Óbvio que isso aí vem de uma construção. Quero só, antes de ir para a conclusão, deixar bem claro que esse tipo de construção que é feita, daqui a pouco o projeto vai estar aqui na casa, pode ter absoluta certeza que a gente vai se debruçar e que nós vamos chamar os senhores aqui outras e outras vezes, tá? Para que a gente não passe pelo dissabor do que foi o ano passado. Tá? Isso é importante, é para isso que serve essa casa aqui. Hoje, eu tenho certeza que quem está nos assistindo, inclusive o próprio militar que paga 14%, e ele sabe da perspectiva disso vinha a 10,5%, não é o esperado, mas é algo que já acende uma chama de esperança. Se existem outras formas de se compensar isso, deputado Gessé, quando o senhor perguntou, era realmente o plano de carreira.
se a gente for olhar a integralidade, a paridade, ela é uma realidade para quem, quando você fala, o cara era terceiro, o sujeito era terceiro sargento, vai aposentar, vai para segundo, o certo seria ele chegar a sub. Então a gente se substitui, as coisas estão acontecendo dessa forma. Óbvio que aquilo que aconteceu de forma pretérita, a gente tem que, de alguma forma, honrar essas pessoas, lutar para que elas consigam acompanhar o avanço, que é normal, o avanço é normal, o desenvolvimento de uma instituição é normal, mas a gente não pode comprometer o futuro. Tá? Quando a gente fala de futuro da instituição, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com isso. Nós já vimos estados aí que, por muito pouco, fecharam as portas, quebraram, justamente por estar tentando resolver coisas do passado, enfim, emendar uma coisa na outra e fazer enjambres e amarrações, enfim, e lá na frente o tempo ele é impiedoso, ele chega e acabou chegando o tempo. Nós tivemos instituições aí que tiveram à beira da falência mesmo. Falência que eu digo, eu não consegui colocar mais ninguém para dentro, não pagar nem mesmo folha de pagamento, enfim, não ter dinheiro para comer no quartel. Falar bem o português, claro. Não ter dinheiro para gasolina. O município tem que subsidiar combustível e pneu para uma viatura. Isso é a realidade em alguns estados do Brasil, isso aconteceu. O fato de estarmos hoje numa situação que eu acredito que Santa Catarina está confortável, não quer dizer que a gente possa agora se dar o luxo de cometer erros, pensando 5, 10, 15, 20 anos. Então, só para deixar claro aí para quem nos acompanha, que esses 6 bilhões sai da fonte 100, que seria para investimento. Então, aquela pessoa que fala, olha, minha rodovia tem buraco. Uma forma de ajudar seria entender melhor o que acontece no Estado, por que se falta recursos, inclusive, para infraestrutura, para saúde, para cirurgias que tem que ser feitas. Agradecer aos senhores, obrigado, tá? Obrigado por ter atendido esse nosso chamamento. Estamos ansiosos para que aporte nessa casa aqui os projetos de origem do governo. Como eu disse, isso é uma coisa que a gente vem conversando com o governador há bastante tempo, pedindo, enfim, eu tenho acompanhado de longe, não gosto de me intrometer muito ali, eu tenho uma forma aí só para me justificar com o meu público, com o público que me atende. Tem gente que gosta de fazer pirotecnia, eu não é a minha característica de estar toda hora falando, estamos lutando por isso, estamos vendo isso aqui, até porque a gente acaba se transformando num vendedor de ilusões. Eu não advogo para ninguém. Dessa forma, não é uma característica minha. A gente vem trabalhando, a gente sabia dessa situação, achei muito pertinente hoje, agradeço, tá, pela colaboração dos senhores, e preparem-se, nós vamos acioná-los mais vezes, e mais vezes quantas a gente achar necessário. Agradecer ao deputado Jessé Lopes, que preside essa comissão. Pode não parecer a temática da comissão, mas né? Então, como a gente não tem oportunidade em outras comissões trabalhar dessa forma, a gente usa aqui a nossa comissão, né, o deputado Jessé, eu digo nossa, que eu tenho bastante carinho por ela, né, para poder levar essas informações aí para as pessoas que nos acompanham, elas terem ideia de que pé que as coisas estão nesse momento. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelas palavras, deputado Sargento Lima. Eu quero só fazer um último questionamento, para eu anotar aqui, com relação a esse projeto que o governo deve mandar para cá, né, aumentando essa regra do IPREV. Qual o impacto financeiro dessa proposta? Vocês já têm um estudo disso? Bom, se a gente conseguir implementar a segregação de massa, nós temos que estabelecer uma data de corte para isso. A nossa expectativa é que seja todo servidor público ingressar no Estado a partir desse ano. Então, nós já temos aí um contingente de aproximadamente 600 novos. Iríamos iniciar o SC Futuro com aproximadamente 600 vidas. São pessoas que vão ingressar, vão contribuir com 14%. O Estado vai, ao contrário do que está contribuindo hoje para o sistema de repartição, com 28%, passaria a contribuir também 14%, nivelaria. E aí, como esse servidor vai se aposentar daqui a 20, 30 anos, certamente esse sistema de capitalização vai ter reserva suficiente para poder pagar o benefício dele até a sua morte e a pensão. Sim, isso é excelente. Mas a minha dúvida é no impacto desses que hoje estão aposentados, que estão dentro desses 4 mil e poucos, eles vão deixar de pagar esses 14. Você já tem um estudo do impacto dessa... No primeiro ano, em torno de 120 milhões,
É uma renúncia de A renúncia de fiscal, isso. Não de fugiu a palavra. 120 milhões. No ano seguinte, ele ia passar em torno de 200 milhões e no ano seguinte, de 2026, quando estaríamos nivelados em 3 salários mínimos, em torno de 260 milhões. Tá. Ou seja, metade, né, dos 540 milhões que representou essa receita com a alíquota de 14% a partir de um salário mínimo. Então, agradeço então a palavra dos nossos representantes aqui, comandante Fabiano Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, presidente excelentíssimo Vânio Boing, presidente do IPREV, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito esclarecedor. Como disse o deputado Sargento Lima, com certeza um deputado bastante assíduo, bastante preocupado com a pasta. A gente deve procurar vocês mais vezes e a gente conta com a participação até para engrandecer a nossa comissão e poder estar atualizando os deputados e todos que se interessam do assunto sobre as informações. Então, a gente agradece profundamente aqui a participação. Obrigado, deputado Emerson, por participar hoje representando o deputado Zilli. E não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião.